Queridos irmãos, o Senhor está a chegar e não são precisas mais demonstrações. Eu quero mesmo que Ele venha. E estou convencido de que vocês e todos aqueles que neste momento participam deste estudo querem a mesma coisa, que o nosso Senhor, maravilhoso Salvador Jesus venha. Os momentos mais preciosos que eu pessoalmente posso passar com o Senhor Jesus Cristo são esses durante a noite. Quando o Senhor me acorda, Ele sabe porque o faz. Sabem? Muitas vezes converso com Ele e sinto como o meu coração se esquenta, minha alma queima de saudade e de amor pelo nosso Salvador, pelo meu Salvador pessoal. Tenho uma gratidão por Ele que não pode ser descrita por palavras. Ele é o meu Senhor maravilhoso e Salvador. Nesta tarde gostaria de falar sobre uma questão de dúvida, que eu e talvez vocês a tenham. Se forem para a Rússia, as pessoas de lá irão dizer que o Senhor de Washington tem um comportamento à beira da loucura. Se forem para Washington, as pessoas de lá irão dizer que o Senhor de Moscou tem um problema de comportamento e que está doente ou até maluco. E assim, desta maneira as pessoas chegam a ter uma conclusão. Exatamente aquilo que antecipava o grande Eclesiastes. Depois das suas grandes falhas espirituais na vida. Sabem que estou falando de Salomão. Mais tarde na sua vida, Salomão em Eclesiastes diz: há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Meus queridos amigos, esta é um tipo de profecia, se quisermos dizer assim, ou a antecipação dos eventos que iriam acontecer. Será que chegamos num tempo tão perto do fim, quando os loucos conduzem o mundo? Enquanto que os ricos em caráter, em vida, pessoas ricas em integridade não têm lugar na corrida deste mundo. Eles desaparecem devagar. As pessoas nobres não se veem, mas se sentem. A presença deles na sociedade pode ser sentida, o seu comportamento é benéfico para a sociedade, a sua influência para o bem também é sentida pelos outros. Uma pessoa nobre será sempre nobre mesmo que ninguém o veja. Sabem, o modernismo poderia etiquetar esta declaração de Salomão como sendo uma teoria estranha, ou mesmo uma teoria da conspiração, que não se reencontra na realidade da sociedade moderna. O que sabemos oficialmente é que estamos mesmo ao contrário. Os ricos têm postos elevados, enquanto que Salomão diz que têm cargos inferiores. E os loucos são bucha de canhão, ou seja, aqueles que não percebem demasiadas coisas. Existe uma grande discrepância entre a maneira que a Bíblia se refere à realidade e a maneira que a sociedade presente aborda a realidade. Mas mesmo assim temos à nossa frente duas fontes que falam de uma maneira tão contraditória. As fontes oficiais versus as declarações das Escrituras. As declarações que são apresentadas pelos homens que foram inspirados por Deus. Tenho algumas perguntas de bom senso como: a quem devemos acreditar? Número 1. As fontes oficiais. Ou devemos acreditar a palavra de Deus? Devemos acreditar naqueles colocados em postos elevados, assim como dizia Salomão. Ou devemos acreditar a palavra inspirada que Salomão apresenta? Salomão diz que os loucos ou a loucura é colocada nos homens que conduzem, que têm cargos elevados. Um contra-argumento seria o seguinte: mas então, estimado Senhor, a Bíblia é um livro desatualizado de eventos e circunstâncias, não corresponde mais à sociedade. Felizmente para os ateus esta é a realidade. Este livro, a Bíblia, não tem mais relevância para os nossos dias. Pronto, acabamos com ela. Falando das Escrituras, estás a desqualificar-te. Não és mais uma pessoa credível para a nossa sociedade.
Eu escolhi. Escolhi a opção de Deus, a opção da Bíblia. Escolhi acreditar em Salomão. E sabem porquê? Porque este Salomão foi o louco colocado num posto elevado. Não chegou a ser louco imediatamente, mas gradualmente, afastando-se de Deus e devido aos erros cometidos. Ele fala amargamente e com lamentos sinceros sobre os seus deslizes espirituais. Não há nada mais credível do que ouvir o testemunho de uma pessoa que esteve dentro do sistema. E não um qualquer, mas o número 1 do sistema, Salomão. Em Eclesiastes capítulo 1 diz: Eu, eclesiástico pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Mas cansei de ser rei e renunciei. Custa muito ser um ditador, não é? Ele, Salomão, escolheu ser um pregador e deixou que Jesus fosse o rei do seu coração. A experiência de Salomão nos demonstra que não podemos ser rei e ao mesmo tempo pregadores do Evangelho, ou missionários. Quando Salomão falava como um rei, quando Salomão andava pela multidão como um rei, o Senhor Jesus era o missionário que batia ao coração de Salomão. Ele, Jesus, o missionário que dizia: Deixa-me entrar. Quando Salomão abriu a porta a Jesus, ocorreu uma mudança de lugares, de estratégia. Jesus entrou dentro e ocupou o trono do coração como rei de Salomão. E Salomão saiu fora pregando o Evangelho e falando sobre este rei do seu coração. Que bonito! Deus é maravilhoso. Salomão é a pessoa que fala da sua experiência. E por isso é tão credível. Sabem, um pensamento muito importante. Custa muito e é muito cansativo te comportares, falares, cresceres e viveres sempre como um rei. Parece mesmo que foi um homem sábio, a ciência sobre a natureza, a ciência sobre a vida, sobre a arte, a arquitetura, visão poética, a linguagem super elevada, o talento da oratória, a voz melódica que Salomão tinha, até mesmo, a natureza o ajudava. O aspecto exterior. Não se esqueçam que ele era o filho de Batseba, a genética da sua mãe. Sabem que os meninos refletem a imagem da mãe na maioria das vezes. Faziam a Salomão que parecesse muito atraente, querido, amável. Era tão cortejado que um dia foi visitado até pela grande rainha de Seba. E qual pensam que foi o mexerico do dia, ou a novidade que se falava na cidade? Diz a palavra que, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, sofisticadas, como nessas entrevistas oficiais. Quer dizer, ela não acreditava na teoria da conspiração. A rainha de Sabá queria verificar tudo. Ela tinha um grande séquito, e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas, e foi a Salomão, e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Até a rainha de Sabá tinha algo que apertava o seu coração. Fez-lhe as perguntas todas às que ela pessoalmente não tinha resposta. Eu, vocês, nós somos homens que gostaríamos de ter resposta a algumas perguntas. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Não gostariam de ter na nossa sociedade hoje um Salomão que possa responder a todas as perguntas? Onde o podemos encontrar? Onde pode haver pessoas desse calibre que faça parte sempre da solução e não dos problemas? Infelizmente a palavra diz que o justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Isaías 57:1. Assim diz a Escritura.
Desaparecem as pessoas do bem, pessoas de nobre caráter, desaparecem da vida da sociedade. Temos que admitir que existe uma crise de vocação, uma crise maior que se aprofunda gradualmente, sistematicamente. Nos faltam pessoas do bem, pessoas de caráter da sociedade. Quase qualquer pessoa pode ser comprada. Por um motivo ou outro, as pessoas de qualidade desaparecem sem rastros. E os homens de caráter são mais raros do que o ouro de Ófir. Talvez existem justificações, explicações. É uma realidade cruel, dolorosa, que não existem mais pessoas em que possamos confiar. O que dizem as Escrituras? É uma grande questão muito interessante. O Pai Celestial, chateado com a vida das pessoas, dizia: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel, Jeremias, têm a mesma percepção. Até mesmo mais tarde, Sofonias. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se é homem que pratique a justiça ou buscar a verdade, e eu lhe perdoarei. Sim, se encontrarem uma pessoa de qualidade, perdoarei a Jerusalém, diz o Senhor Jesus. Foi um desafio do nosso Pai Celestial, para mostrar o grau de apostasia de um povo que tinha as Escrituras nas mãos. E é de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem faz o mal, quer dizer, ou não está interessado ou não existe. Como assim não faz o bem nem o mal? Quer dizer, ignora a tua presença. Assim diz em Sofonias capítulo 1, versículo 12. Sabem, houve um momento triste na vida do pai de Salomão, que ele é o nosso assunto deste nosso estudo. Quando David estava no seu leito de morte, amassado, sabem vocês porquê? Tinha motivos, pelas falhas dolorosas da sua vida. Ele chama o seu filho Salomão, e tenta convencê-lo para que não faça aquilo que ele fez. E com uma voz que quase se apagava, aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Esta é a declaração que David estava no seu leito de morte. Sabem vocês, sobre este tipo de pessoas estamos falando. Homens com letra grande. David foi homem, mas também foi besta. Especialmente quando perdeu a sua cadência moral e deixou-se conquistado pela beleza privada, inocente de uma mulher que não lhe pertencia, para que depois ele abusa-se de uma mulher sem proteção. Que nesse tempo as mulheres eram como objetos, podias comprar e vender. Aparece a chamada Basteba, que ia trazer um resultado devastador para a sua vida espiritual, ou seja, a morte de um grande homem. Homem muito melhor que David nesse momento. Um homem com letra grande. Urias, um dos mais fiéis generais do seu exército. Certamente que David foi perdoado por Deus, mas no seu leito de morte descobrimos que David não se podia perdoar a si próprio. Agora, com estes pensamentos, com estes lamentos, tinha a necessidade de voltar no tempo. Lamentos profundos o amassavam. O medo de que o seu filho Salomão iria herdar as suas inclinações o aterrorizava. David sabia muito bem que se uma pessoa se afasta de Deus, colapsa. Num ato de dor e desespero escondido, David aconselha a seu filho, escolhido para o trono, não é? Salomão, em palavras que ficaram monumentais. Palavras que hoje traduzíamos mais ou menos assim: ó, Salomão, não faças como eu.
Nunca aceites em transformar-te em besta, não abandones o estatuto de grande homem. Esforça-te, pois, na palavra, e sê homem. Mais tarde Salomão, por um certo tempo, Salomão seguiu o conselho do seu pai, mas depois Salomão chega a fazer muito pior, chega muito mais longe que seu pai. O nome de Salomão, que significa paz, Shalom, tinha que chegar a ser uma utopia ou um grande paradoxo, em grande discrepância com a vida que tinha Salomão. Paz, longe de Deus. Um homem que se chamava Paz. Era uma guerra total, na alma, no coração e na mente. Vamos voltar ao texto bíblico. A rainha de Sebá viu a sabedoria de Salomão, era extraordinária. Como assim viu a sabedoria de Salomão? Se consegue ver a mente de uma pessoa, não se consegue ver a não. Ser aquilo que Salomão tinha realizado, ou seja, o gênio da arquitetura, na sua visão de construir uma cidade apenas para um reino como o dele. A rainha de Sebá vê a sabedoria de Salomão refletida em aquilo que se conseguia ver, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor. Esta mulher, espantada, a rainha de Sebá disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama a Israel, para estabelecê-lo perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles para fazer juízo e justiça. Conseguem observar? A sabedoria de Salomão era uma divina. Não se afastava de dizer que ama a Deus. Porque o teu Deus te ama, dizia ela. E ama também a Israel e quer fazer para que permaneça para sempre de pé. Por isso te colocou o rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Os anos passaram, e a rainha de Sebá foi para sua casa. E Salomão levou a Israel para a maior apostasia que eles alguma vez conheceram. Em tudo que Salomão evidenciou, sempre evidenciava o autor da ciência, da sabedoria, que era Deus. Tanto tempo em que Deus foi honrado na vida de Salomão, nas suas palavras. Tanto tempo em que Salomão reconhecia que tudo vem de Deus. Este menino maravilha, Paz Salomão, iria permanecer o filho de Deus. Mas quando Salomão deixou os caminhos do Senhor, infelizmente amigos, a ciência, o sucesso, tudo o que ele tinha realizado, todas as coisas ele atribuiu a si próprio. Aí Salomão derrapou da fé, da sua relação com Deus e se transformou em ateu. Enlouqueceu dizendo mais tarde, o louco, no seu coração que não existe Deus. Salomão, um homem realmente convertido, como um tirado do fogo, não hesita em reconhecer que errou, e apresenta publicamente os seus pecados. Por isso, em Eclesiastes, o período de conversão final de Salomão, naquele momento de dor, ele declara que é outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, quer dizer que vem dele tolos, um tolo como eu, são postos em cargos elevados, enquanto ricos, essas pessoas de caráter, ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo, e príncipes andando a pé, como servos. Salomão ele conseguia ver com olhos proféticos o nosso tempo. Quando a sabedoria do homem se transforma em loucura, quando o homem fica embriagado de fama, fica embriagado de si próprio, com a extravagância do eu pessoal, o homem se transforma em ateu.
O único Deus, reconhecido atualmente pela ciência, é a presunção e o orgulho do homem. Uma declaração de um homem cientista americano dizia: "O momento crítico para a história da humanidade será aquele momento em que o homem conclui que o único Deus é Ele próprio." Esse é o ponto de viragem da humanidade. Henry Lubeck, um humanista americano. Aqui chegamos exatamente num ponto de viragem da história da humanidade. Esta declaração está suficientemente provada pelas declarações de loucos que hoje são apresentadas. Penso que os loucos de Davos iriam aplaudir a Salomão na sua ciência anti-Deus. Vamos ver um exemplo de loucura colocada na maior autoridade nos tempos modernos. Os adversários de Jesus odiavam a Cristo por causa da ciência que apresentava, porque era uma ciência pró-Deus. Hoje escolhi o top conselheiro de Klaus Schwab. Ele tem umas declarações extraordinárias que apresenta de uma maneira extraordinária. Chama-se Dr. Yuval Noah Harari, o conselheiro top para Klaus Schwab. Aquilo que ele dizia era uma coisa assustadora. Os dados não conseguirão que a elite humana faça algo mais radical do que as ditaduras digitais. Por hackear os organismos, a elite não irão apenas fortalecer o seu poder, mas ao mesmo tempo vão ter a possibilidade de recriar o futuro. Eles utilizam muito este conceito de reinventar ou criar o futuro. No passado, muitos tiranos e muitos governos quiseram a implementação destas performances, entre aspas digo eu, mas não todos entenderam a biologia suficientemente bem. E dizia ele que, para além dessa falta de conhecimento, não tiveram nem o poder da computarização e nem uma base de dados pessoais para conseguir monitorizar milhões de pessoas. Este homem fala sobre uma monitorização da mente humana. Nem a Gestapo nem o KGB não tiveram, mas muito em breve algumas corporações e governos vão conseguir sistematicamente hackear ou monitorizar a todas as pessoas. E se nós realmente conseguirmos monitorizar, controlar o ser humano, iremos recriar a vida. Esta não será apenas a maior revolução da história da humanidade, mas será também a maior revolução mesmo desde o começo da vida na Terra, há 4 bilhões de anos, diz ele. Nestes 4 bilhões de anos, nada impressionante ou fundamental não aconteceu. Dizia ele que a evolução, tudo ocorreu como deveria ser. A ciência substitui o evolucionismo através da seleção natural. Atenção que a seleção natural era o princípio base da filosofia pela qual Hitler começou a guerra. A seleção natural substitui a evolução pelos meios do design inteligente, e dizia ele, não me estou referindo à inteligência de um design inteligente, a algum tipo de Deus acima das nuvens, mas a um design inteligente que é feito por nós. Conseguem entender? O eu, nós, foi obra nossa, dos homens que são nosso iCloud, quer dizer as nossas nuvens. id Cloud, Microsoft Cloud, estas são os verdadeiros motores ou forças condutoras, dizia ele. Os verdadeiros motores que empurram para a frente o evolucionismo. Meus amigos, este homem levanta o seu eu. Talvez perguntam de onde veio esta ideia de iCloud. Quer dizer algo como eu acima das nuvens. Tão bem se combina aqui a declaração de Judas,
do livro de Judas, onde diz exatamente aquilo que este homem embriagado do sucesso temporário da ciência atesta moderna. É algo espantoso descobrir que iCloud ou nas nuvens, eu nas nuvens, como diz ele, sobre IBM e Microsoft. Diz que estes que têm iCloud ou eu nas nuvens, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Estes que vêm de aviões que não poluem, esses são umas nuvens, iCloud, umas nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Quero repetir este versículo porque tem o propósito, a aplicação especialmente no contexto atual. Em Davos, têm festas de amor, como dizia Judas, vêm de aviões pessoais que não esquentam o planeta. Estes aviões não poluem, apenas a tua bicicleta ou eventualmente a minha bicicleta produzem o aquecimento global. Eles recriaram o mundo de Sótia, só que o chamam em outros termos, seleção natural. Lembro-me de quando eu era aluno nas classes primárias, estava aí e vi crianças espancadas. Haviam meninos mais velhos que batiam os mais novos para lhes tirarem as sanduíches das mãos. Assim é a seleção natural, não é? Pelas palavras dos cientistas de hoje. No mundo animal é assim que se pratica a seleção natural, mas na Davos será Sótia com um computador na mão. Amigos, a seleção natural é um princípio animalesco que não deveria existir na nossa sociedade e tão pouco promovido pela ciência. Dizia o versículo que eles apacentavam-se sem temor às suas mesas, estes ricos que não se cansavam de bater os cotovelos em estilo evolucionista para chegar a ser um sótia dos contos. Enquanto que se vangloriam que são nuvens do tipo IBM ou software, nuvens iCloud, eu acima das nuvens, eu aquele que levantarei meu trono acima das nuvens. Ainda se lembram da declaração de Isaías capítulo 14. Houve alguém que também teve um iCloud no céu até que caiu de acima das nuvens para debaixo das nuvens. Amigos, neste discurso, e não só, estes homens blasfemaram ao Deus dos céus. De uma forma grosseira, o Sr. Klaus Schwab dizia que esta nova revolução nos transforma se formos expostos. Atenção, vou citar o termo muito interessante. Klaus Schwab dizia que nós seremos transformados se aceitarmos ou seremos expostos a uma edição genética. Ouviram? Edição genética, ou seja, não vamos conseguir experimentar a edição genética, a nossa transformação apenas se formos expostos a uma modificação genética. Este foi o motivo pelo qual Deus anulou o contrato de aluguer do planeta. Alguns anos atrás, se lembram do dilúvio, pessoas antes do dilúvio tocaram no ADN humano, fizeram modificações nas genes humanas. Deus disse, meus queridos, até aqui. E então Deus interveio. Provavelmente eles também tiveram o seu Davos, pessoas com uma inteligência magnífica muito maior que a inteligência daqueles que estão hoje entre nós. Mas voltando para Salomão, a loucura colocada em cargos elevados. Sabem, tiveram exemplos. Exemplo concreto do homem que blasfema a Deus em nome da ciência. Este homem, doutor, disse esta blasfema, a mesma blasfema que Nabucodonosor disse. Ele também tinha o seu iCloud, não é? Ele também tinha um iCloud, eu nuvem, eu acima das nuvens, eu nas nuvens. Foi para o alto do seu castelo e disse, será que não é esta a Babilônia que eu construí com a minha força? Com a minha inteligência extraordinária que eu tenho. Meus queridos, cada geração faz a mesma loucura. Não será que é este o meu IBM, não é este o meu software?
E nesse momento, ficou sem raciocínio, amigos. 7 anos de purificação do sangue, comendo aquilo que Deus disse em Gênesis 1:29. Já viram, Nabucodonosor respeitar o princípio de novo começo. Erva como os animais para limpar seu sangue da comida chinesa. Sabem, na China come-se de tudo aquilo que voa, tirando helicópteros e aviões. As pessoas muitas vezes, conseguimos ver em vídeos, comem carne de animais vivos. Peixe vivo, rãs vivas, cérebro de macaco enquanto ele ainda está vivo. É assustador, nem quero continuar com a lista, que vamos perder o apetite. Mas penso que Deus mandou aos 7 doutores neste projeto, novo começo, para ajudar a Nabucodonosor a curar a sua mente. E o primeiro doutor era a nutrição. Vamos, Nabucodonosor, come relva como os animais. A nutrição é correta, não é? Exercício. Ou movimento, a água é um outro médico. Água da chuva em caso de um Nabucodonosor. Exposição ao sol. Temperança, ar puro e todas as outras coisas. Amigos, 7 anos Nabucodonosor foi exposto aos 7 médicos da natureza que Deus deixou para a cura das pessoas. O novo começo é o método de Deus para nos limpar a mente e o sangue das toxinas assimiladas querendo ou não querendo no nosso mundo envenenado. Sabem quando vão comprar algo das prateleiras, têm tantos ES que nem conseguimos ler. E aqueles de Davos têm uma nova reinicialização, também um tipo de novo começo, mas é um alarme falso. São tão enganados. Sinceramente lamento muito. Salomão dizia sobre ele, o louco diz no seu coração, não existe Deus. Por isso aquele que criou este desafio, vai morrer no coração dos mares, junto com todos os ricos deste mundo. Tenho umas fortes declarações das Escrituras que gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver o que Deus diz como resposta à loucura do grupo Davos ou a loucura do grupo dos cientistas que se juntaram ao grupo de Roma, se ouviram falar nele. Algures em 52 ou 53 começava essa grande reunião com muitos cientistas que tinham problemas com a integridade do caráter. Porque inventavam mentiras e as justificavam cientificamente. Salmos 46. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Dizia David. Ezequiel 27:4 diz: seu domínio abrangia o coração dos mares, seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. E no versículo 25 diz: os navios de Tarsis transportam os seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar, vocês esses de Davos? Sim. Ezequiel 27:26 seus remadores a levam para alto mar. Mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar, uma declaração parecida que se encontra em Apocalipse para fazer possível o caminho dos reis que vinham do leste. Aqui nos diz que um vento oriental te despedaçara no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. Ezequiel 28:2 diz: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem, e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Uma declaração muito interessante, uma expressão que me salta aos olhos, o coração do mar, vives no coração do mar, fazes comércio no coração do mar e vais morrer no coração do mar. Deus aceita o desafio. Todos aqueles que querem demonstrar que ocupam o lugar de Deus, vão cair. Lembram-se de Herodes.
No discurso que fez para o povo, ele aprestou uma mensagem grandiosa. As pessoas ficaram de boca aberta e finalmente disseram, depois do seu discurso, voz de Deus, não voz de homem. Vestido com uma veste maravilhosa, brilhante, à frente da nação. No momento em que se atribui o crédito oferecido pela multidão, que ele seria Deus, o anjo de Deus o atingiu com lepra. No meio dos aplausos, cheio de dor, vergonha e outras frustrações, saiu do meio da multidão atingido com lepra e mais tarde acho que morreu em tormentos amargos. Homens muito atrevidos, não se metam com Deus. No momento exato, quando estiverem a preparar para abrir o champanhe, vocês, esses dadavos, e celebrarem a vitória no meio da festa do tipo Belsazar. Então irão ouvir a voz de Deus. Foste pesado na balança e achado em falta. Irão morrer, vocês dadavos junto com todos os outros, no coração do mar, quer dizer no coração do mundo. O coração dos mares, que é o símbolo do coração do mundo. O mar representa nações, povos. Deus assim diz, vão morrer no coração do mundo que vocês querem governar. Amigos, o governo da loucura, as distinções que recebe e oferece ao mesmo tempo, estes malucos, que eu não os posso chamar de outra forma, colocados em cargos elevados, assim como Salomão dizia, vão morrer no coração dos mares ou no coração do mundo. E o seu ouro e prata, irá ser utilizado para enfeitar as grotas de Wuhan onde vivem os morcegos. No escuro da incredulidade do império do dragão comunista chinês, não é? Assim que, o ouro e essa prata, vão para algum lugar. Mas ninguém irá usufruir dele. O ouro de maior qualidade é aquele ouro purificado pelo fogo, que é a fé, não é? Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador, meus amigos, está a chegar e estamos contentes que Ele vem. Aqueles que têm fé em Deus não devem ter medo daquilo que os homens temem sem Deus. Possamos dizer também junto do grande profeta João. E aquele que ouve a palavra que diga, vem Senhor Jesus. Amigos, o Senhor é contra os orgulhosos, mas aos humildes lhes dá graça. Conseguem ver, este é o segredo. Aqui está a seleção, aqui está a escolha. A minha e a tua, não é seleção natural. Esta é uma seleção baseada numa inteligência. Deus é contra os orgulhosos, mas aos humildes lhes dá graça. Deus não está contra ti se não fores orgulhoso. Sim, Deus não é contra mim se eu não sou orgulhoso. Ele dá graça ao humilde que tem uma modesta opinião sobre si mesmo. A parte má, meus amigos, é que nós podemos ser orgulhosos e não ter a menor ideia disso. O que se quer agora é o roubo do milénio. A despropriedade ou a coletivização do planeta. É o maior canhão dado alguma vez. É o roubo do milénio. Os ricos irão tirar tudo. Pelo menos é isso que o Sr. Schwab sonha no seu livro, que apareceu em julho de 2020, se não me engano. Um alemão com cabeça marxista, que provavelmente escreveu o livro pouco tempo antes de que esta pandemia aparecesse. Parece que o homem estava muito bem preparado. Se Deus lhes permitir, irão tirar-nos tudo. Tudo aquilo que quiserem, mas para que não morram com o ouro entre os dentes, assim como morrerem aqueles que cobiçaram no vale de Quibrot. Lembram-se as sepulturas da ambição em tradução. Morreram com a carne nos dentes. E aquilo que hoje vemos são apenas repetições, meus amigos, das sínteses da estupidez humana, que se repete quase com cada geração.
que realmente se entregam às suas refeições de amor. Judas os caracterizou tão bem, no livro de Apocalipse, a estes oligarcas do mundo, que são capazes de entregar a morte a todos. Apenas que governassem eles um pouco este planeta. O Senhor Jesus virá em breve. Aquilo que aconteceu em 2020 é irreversível e levará ao final dos acontecimentos que irão forçar o final da história deste mundo. E que Deus tenha piedade de nós, porque sinceramente tenho saudades de casa e quero muito chegar ali, no mar de cristal, onde vou poder sorrir, falar. Vou poder olhar nos olhos de Jesus sem ter algum processo na consciência. Meus queridos amigos, de certeza que não está fácil. Eu também vi as filas para a gasolina, vi o estresse emocional, trauma, o medo, pânico que as pessoas vivem. Mas também vi o que sentiram juntos, as pessoas modestas do país que deram o último pedaço de pão que tinham na mesa para os nossos vizinhos da Ucrânia. Uns julgam este país da perspectiva histórica, outros dizem: oh, mas será que vale a pena ou não? Outros falam mal da outra parte. Outros ignoram. Mas quero-vos dizer, esta geração de pessoas não tem culpa nenhuma. Assim que temos de amar as pessoas ao nosso redor de maneira incondicional, porque assim faria Jesus. Aquilo que queres que te façam a ti, faz tu. Esta é a regra de ouro para cada cidadão desta terra. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe nesta tarde. Que nos dê paz, sabedoria, carinho, ternura, empatia para as pessoas que sofrem. Mas que depois destas coisas nos possamos lembrar do grande Salomão, em Eclesiastes 1 versículo 12. Eu o pregador, eu o missionário fui, dizia Salomão, fui rei, mas sabem, fiquei cansado. Fui rei sobre Israel em Jerusalém, mas agora sou pregador, sou o servo de Deus. E Salomão, quem é o teu rei? O meu rei é Jesus. Jesus bateu anos à porta do meu coração e o deixei fora, mas um dia disse: meu Deus, não quero mais. Não quero mais ser rei, custa demasiado, é demasiado cansativo. Quero ser um homem simples. Quero que tu, meu Senhor Jesus, sejas o meu rei. Quero que eu seja teu servo. E essa lição de moral que um homem vencido nos ofereceu, é a coisa mais bonita que nos podia acontecer a nós. Também passei por esse caminho de Damasco e aprendi o que significa deixar a Jesus no coração. Muitas vezes nós, como pastores, condutores da religião cristã, não é? Acionamos, falamos, vivemos, andamos, levantamos a voz como uns reis e Jesus Cristo fica batendo a porta do nosso coração. Mas no momento em que se produz uma conversão autêntica, sincera, que queremos no nosso coração, aí, meus queridos amigos, Jesus entra e faz uma troca. Ele se senta no trono do nosso coração. Ele fica o rei do nosso coração e alma, mas nós saímos e pregamos sobre este Jesus maravilhoso, extraordinário, sem termos de comparação. O vamos apresentar às pessoas com o sorriso nos lábios, e as pessoas vão sentir que existe em ti uma bateria celestial. Que existe em ti uma positividade. Existe em ti aquele sorriso que faz acreditar nessa solução sobre a que estás a falar para o nosso mundo. As pessoas se vão juntar à tua volta sem que te esforces muito, porque vão sentir que és espiritualmente casado, que fazes parte da noiva com que o Cordeiro vem para produzir esse casamento no universo inteiro. Que nosso Pai Celestial nos abençoe nesta tarde e que possamos entender que vivemos neste mundo em que a loucura é posta em cargos elevados, mas, amigos, não por muito tempo. O Senhor Cristo breve virá.
e esta loucura distinta, que hoje é respeitada, uma loucura que fala e mente de manhã até à noite, será substituída por uma verdade suprema e eterna que é Cristo. Não esquecer, eu, diz o Salvador, sou o iCloud, eu sou o caminho, eu sou a verdade, quer dizer a ciência da salvação, ciência da vida, ciência do amor, ciência da felicidade. Eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. Não precisas da edição genética para viveres eternamente, vem até mim. Não precisas necessariamente de um caminho da ciência, tu conheces o caminho. O caminho da Gólgota. O caminho de sangue, onde as marcas dos meus passos te chamam diariamente. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe nesta tarde, amigos. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus te agradecemos porque nesta tarde ficamos loucos por Jesus. E assim como Paulo dizia, um momento de loucura. Pai, hoje somos loucos de amor e saudade por Ti e Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa os nossos irmãos. Abençoa os nossos amigos. Abençoa os nossos ouvintes, a todos que estão no caminho das ondas e vivem com medo, incertidão devido à guerra. Protege o nosso país. Protege a inteira região. Oramos pelas mães e pais que choram por seus filhos que foram para o campo de guerra. Oramos por aqueles que receberam tristes novidades de morte de seus filhos. Nosso Deus, sabemos que até ao fim vai ser amargo. Para Tu esta guerra e ajuda e dá oportunidade a esta geração para perceberem que a graça está a chegar ao fim. Dá a oportunidade a esta geração para Te encontrar de novo, para encontrarem as marcas dos Teus passos. Te agradecemos por todos os nossos amados e inimigos, oramos em nome de Jesus.